Olá, seja bem-vindo e obrigado pela tua atenção aqui no tutorial. Hoje eu vou demonstrar a vocês como é que a gente consegue pegar um conjunto de caracteres de um texto e distribuí-lo junto a uma grade. Para isso eu vou usar a versão 4.02, que tem um recurso chamado Geometry Nodes. É com ele que nós vamos fazer esse efeito. Antes, porém, de começar o tutorial, eu vou pedir a vocês que deixem o like de vocês, deixem um comentário, ative o sininho de notificações e, se possível, colaborem com o canal sendo membro apoiador através de um valeu ou, se quiser, por Pix. Eu vou deixar a chave aí embaixo na descrição ou no final para que vocês possam me ajudar a manter as atividades do canal. Minha gratidão de coração. Para começar o tutorial, nós vamos adicionar um objeto aqui mesh do tipo Cube. Pode ser qualquer objeto, tá, pessoal? Eu vou suspender esse painel aqui um pouquinho e vou alterná-lo aqui para um modo chamado Geometry Node. Vou desabilitar aqui usando a tecla N, selecionando o cubo, eu vou clicar em New e ele já gera para mim dois nodes. O primeiro é um Node Group Input. Eu vou selecioná-lo e vou usar o X para apagá-lo. Vamos começar a adicionar os nossos nodes que vão permitir a gente fazer o efeito desejado. Para isso eu vou usar a tecla F3, ou então eu posso, com cursor na área, usar o Shift A, e aqui eu clico nessa opção chamada Search, que é a pesquisa. Bem, ele vai criar essa barra e vou pesquisar o primeiro node, que é chamado Grid. Ele já aparece na ponta, vou trazê-lo aqui para a esquerda e vou adicionar junto ao Geometry. Aqui vai surgir um efeito de um objeto plano. Na configuração do grid, em size X, eu vou deixar em 1.5 e vou dar um Enter. Ele modifica para uma forma retangular. Aqui eu vou utilizar vértice X 31 e em vértice Y 14. Depois vocês podem ajustar da melhor forma que vocês quiserem. Para eu enxergar a grid, eu vou precisar entrar no modo Wireframe. Está aqui a nossa grid aparecendo. O detalhe agora é que nós vamos fazer o nosso texto. Para isso eu preciso adicionar entre esse e o outro, um outro node, usando o cursor na área, Shift A, Search, vou pesquisar um node chamado Instance on Points. Vocês vão buscar esse node e vão conectá-lo aqui. Vai sumir o nosso texto aqui em cima, não se preocupe. Nós vamos adicionar agora um node que vai permitir a gente escrever o texto. Cursor na área, Shift A, Search, vamos adicionar o String to Curves. Vai aparecer o node aqui, vamos deixá-lo aqui embaixo e vamos emendá-lo aqui, ó, com a sua saída curva Instance na entrada Instance do Instance on Points. Nós não temos o texto ainda. Eu vou escrever a palavra aqui, caracteres. Ele vai pegar esses caracteres e vai distribuir nessa grid. Ficou um emaranhado de caracteres aqui na área 3D, mas eu não vou me preocupar com isso agora. Primeiramente eu vou vir aqui na opção chamada Left, vou deixar no modo Center, e onde tem um Top Baseline, eu vou deixá-lo como Middle. Aqui em Size eu vou mudar para 0.05. E agora a gente vai precisar adicionar alguns nodes para poder fazer a distribuição que a gente precisa. Nesse caso, eu vou trazer um pouquinho mais para cá, e aqui entre o String to Curve e o node chamado Instance on Points, eu vou adicionar um outro node. Shift A, Search, vou procurar aqui o Set Position e vou conectar entre um e outro. Não vai ter por enquanto o efeito desejável, porque eu vou precisar acrescentar aqui mais um outro node. Shift A, Search, dessa vez vou utilizar aqui o Vector Match, que é um node matemática. Vou deixá-lo aqui embaixo e vou aproximar para facilitar a visão de vocês aqui, tá? Eu vou ligar o Pivot Point no vector do node Vector Match. Aqui eu vou mudar para a condição chamada Scale, onde era o Add e agora é o Scale. E vou ligar o Vector no Position. E eu tenho os meus caracteres aqui, ó, de forma distribuída. Mas eu vou precisar utilizar uma escala aqui menor, -1. Vou usar aqui o Pivot Point como Midpoint. E vou usar essa opção aqui, ó, Pick Instance, do node chamado Instance on Point ativa. E vocês vão ver que eu vou ter todos os meus caracteres distribuídos de forma prática aqui. Eles não estão aparecendo em formato preenchido. Se eu entrar aqui no modo sólido, ó, é como se eles tivessem vazado. Eu vou fazer o seguinte, cursor na área, Shift A, Search, vou buscar o node chamado Fill Curve. Vai aparecer aqui, vocês vão conectar e agora ele vai ficar preenchido. Mas eu gostaria de dar para esses caracteres um aspecto tridimensional. Cursor na área, Shift A, Search, vou buscar essa opção aqui, ó, chamada Extrude Mesh. E vou ligar aqui, ó, antes do Fill Curve com o Set Position.
Olha como apareceu aqui. Apareceu o texto com a condição tridimensional, só que está muito alongado. Então aqui em Offset Scale eu vou usar 0.03. E agora eu tenho os meus caracteres de forma aqui, ó, justificada na grid. Mas a grid não está aparecendo, Luciano. Como é que eu faço com essa grid? É simples. Com os caracteres sendo vistos por cima e já distribuídos, nós vamos aqui adicionar nesse efeito mais um node. Eu vou dar um zoom aqui para ficar melhor visível. E nós vamos usar o cursor na janela de baixo, Shift A, Search, e vamos pesquisar o Join Geometry. Está aqui o node, vamos deixá-lo aqui, conectá-lo entre o Instance Points e a saída, para poder aparecer o nosso objeto, que é a grid. Nós vamos conectar o Mesh também no Join Geometry. E vai ficar com o formato de uma chapa. Eu vou olhar por cima, tá, pessoal? Mas nós vamos precisar agora acrescentar no efeito, selecionando todo o objeto, um outro modificador. Vamos vir aqui na guia de modificadores, Add Modifier, e vamos usar um Generate do tipo Wireframe. Vai aparecer a grid, só que a grid aparece com a condição muito grossa. Vocês vão ver pouco as letras aqui. Então nós vamos precisar, primeiro, vamos tirar esse even daqui, desabilitar, e vamos colocar Relative. E aqui a gente pode aumentar um pouquinho mais essa grossura, vamos deixá-lo com 0.06. E aqui nós temos agora a nossa grid com os caracteres distribuídos. Para facilitar, a gente pode agora selecionar a vista de câmera. Primeiro vamos organizar aqui. Se eu tiver aquele teclado na lateral direita aí do meu computador, eu posso usar o Ctrl Alt e o 0 do teclado. Caso eu não tenha, eu venho aqui na opção chamada View, Align View, e uso Align Active Camera to View. É a mesma coisa, Ctrl Alt 0. Veja que eu coloquei a minha câmera de frente. Com ela travada, eu vou usar o scroll do mouse. E se eu quiser renderizar essa cena do texto com a grid e o texto alinhado nela, basta eu dar agora o Render Image. Vocês vão ter o resultado aqui, ó, do efeito dos caracteres do texto alinhados a uma grid aí na área 3D. Simples e prático. Espero que vocês possam ter entendido, que possam aproveitar em algo que vocês queiram junto ao projeto de vocês. Bom proveito e até o próximo tutorial. Forte abraço a todos vocês.